Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Estamos começando nesse exato momento mais uma videoaula diretamente da plataforma iônica da FTD. É importante lembrar que, como eu havia dito na terça-feira, essa semana nós estamos fechando o ciclo do Mais Atividades do módulo 2. Hoje estaremos encerrando. De acordo com o nosso cronograma de aulas, hoje teríamos aula de matemática e arte. Tendo em vista que nós ainda faltamos fechar, iremos fechar hoje mais atividade de ciências. Hoje, ao invés de matemática, nós vamos estudar ciências e arte, certo? Pois bem, vejam só. Essa semana, na aula de artes, a gente vai fazer uma pesquisa, tá? Sobre o Tangram, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do Tangram, mas o Tangram é uma figura geométrica composta de outras figuras, um conjunto de figuras geométricas e formam uma figura geométrica. E a partir do Tangram, vocês vão pesquisar o que é o Tangram, como surgiu, e vão pesquisar também algumas coisas que podem ser feitas a partir das peças do Tangram, algumas imagens, alguns desenhos. Há uma infinidade de imagens. É importante lembrar que eu estou também propondo essa proposta do Tangram essa semana, porque o Tangram ele pode ser utilizado tanto como elemento de prática de arte, né? De acordo com a criatividade, nós podemos, com as peças do Tangram, formar pessoas, animais, objetos, e também no contexto de matemática, porque, como eu falei há pouco tempo, o Tangram é um composto de formas geométricas que também se constitui como uma forma geométrica, onde nós já estudamos ângulos, vértices, arestas, né, faces. Então nós vamos também perimetria de figura geométrica. Nós podemos também trabalhar o Tangram com esse elemento. Ou seja, nós não teremos aula de matemática propriamente dita, mas estaremos pesquisando algo que está associado ao contexto de matemática e um assunto assim que nós estudamos há pouco tempo, né? Como perimetria, ângulos, faces, vértices e arestas. Enfim, é um elemento que possibilita um estudo ambíguo, ou seja, tanto da disciplina de arte quanto da disciplina de matemática. Pois bem, hoje em ciências nós vamos estudar a partir da página 235 do módulo 2. O Mais Atividade de Ciências ele é assim bem resumido comparado aos outros. É apenas a página 235 e a 236, certo? E nós vamos estudar a partir da página 235. Como eu já havia dito para vocês no início dessa semana, quando nós começamos a estudar, a fechar esse módulo 2, e eu havia deixado para que nós fechássemos no retorno das aulas presenciais, o Mais Atividade ele é um conjunto que resume os assuntos que foram estudados naquele módulo daquela disciplina. O de História resume o assunto de História, o de Geografia, o de Geografia, o de Português, o de Português, o de Matemática, o de Matemática, e o de Ciências, o de Ciências. Ou seja, da página 235 à página 236 do módulo 2, há um resumo em atividades dos assuntos da disciplina de Ciências que foram estudados neste módulo, certo? Por isso, nesse exato momento, eu convido você a pegar o seu módulo, que eu vou pegar o meu, e nós vamos explicando cada questão uma a um, certo? Vamos lá! Pois bem, pessoal, voltei, tá? Tô aqui, ó. Como vocês sabem, no início da página sempre vai ter aqui mais atividades. Só para comprovar, ó, eu estou na página 235. Vamos lá. Acompanhem comigo a leitura. Número 1. A pessoa da imagem ao lado está guardando alimentos na geladeira. Como vocês podem ver no módulo de vocês aí, existe uma fotografia e ao lado de um rapaz guardando os alimentos na geladeira. Qual a importância dessa atitude? Por que é importante guardar os alimentos na geladeira? Vocês vão colocar, tá? É uma resposta pessoal. Letra B.
Vocês e seus familiares costumam ter essa atitude? Na casa de vocês, vocês guardam os alimentos na geladeira ou não? Letra C. Cite um alimento que deve ser conservado na geladeira. Na letra C, você vai colocar o nome de um alimento que vocês devem conservar na geladeira para que ele não apodreça, né? Não fique ruim. E se possa garantir um consumo saudável desse alimento. Segunda questão. Para fazer um pão, a mãe de Patrícia utilizou ovos, leite, farinha de trigo e fermento biológico. Misturou tudo e deixou a massa em repouso por certo tempo, para depois levar ao forno para assar. Qual a importância do fermento na produção do pão? Por que é importante colocar fermento na produção do pão? O fermento faz o pão diminuir, faz o pão aumentar. Qual é a função do fermento? Letra B. O fermento biológico é composto por seres vivos microscópicos que consomem a parte do açúcar presente na massa de pão, liberando gases. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra qual é esse ser vivo microscópico. Aí embaixo vocês têm um conjunto de quadros, onde em cada quadro tem uma figura. Em cada quadro você vai colocar a primeira letra dessa figura e vai formar a palavra que dá nome a esse ser vivo microscópico contido do fermento biológico. Tá? Vamos agora à página 236, para a terceira e quarta questão. Na terceira questão, diz assim: enumere as palavras abaixo de 1 a 5, na ordem que ocorre a transferência de energia ao longo de cada cadeia alimentar. Nós estudamos a cadeia alimentar, vimos que existe o produtor, consumidor primário, secundário, terciário, o decompositor. Todos esses itens, né? Todos esses fatores existem, cada um no seu lugarzinho. Todos esses integrantes da cadeia, desculpem, itens e fatores não, integrantes da cadeia alimentar, cada um no seu fator, no seu lugar. Aí você vai enumerar de 1 a 5, colocando quem vem primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto e quem é o quinto, certo? Em cada quadrinho desse você vai colocar um número de 1 a 5. Quarto, a cutia é um animal que se alimenta da semente da castanheira do Brasil. Esse animal enterra algumas sementes, auxiliando a reprodução dessa planta. Já a cutia serve de alimento para alguns animais, como a onça pintada. Ligue corretamente as informações e imagens abaixo. Aí nós temos 3 informações. A primeira, consumidor secundário. A segunda, produtor. E a terceira, consumidor primário. Embaixo nós temos a imagem da cutia, a da castanha do Brasil e a da onça pintada. Aí você vai ligar a cutia, você vai dizer se ela é consumidor primário, consumidor secundário ou produtor. Aí você vai ligar a castanheira para a classificação dela, se ela é consumidor primário, produtor ou consumidor secundário. E do mesmo jeito com a onça, certo? Letra B. Imagine que, por diferentes motivos, como a caça ilegal, a cutia foi eliminada do ambiente. O que você acha que pode acontecer com a castanheira do Brasil e com as onças pintadas? Essa resposta é pessoal, tá? Aí vocês vão analisar a situação e vão colocar aqui a resposta de vocês. Por hoje é só. Sexta-feira, não é? Nós estamos finalizando a semana. Se Deus quiser, na segunda-feira voltaremos com muito mais coisas. Só quero lembrar que na segunda-feira, a partir de segunda-feira, na semana que vem, nós vamos, já quero preparar vocês, informando que nós vamos fechar o mais atividade do módulo 1, tá? Aí na outra semana a gente retoma para finalizar o módulo 4.
porque como eu havia dito, era ir reforçar, eu não deixei essas atividades para responder depois por inadimplência, muito pelo contrário. Eu só deixei porque nós estávamos, aliás, nós já tínhamos iniciado o período de isolamento social, já estávamos diante da pandemia do novo coronavírus e se havia uma previsão de que nós voltaríamos em julho ou agosto. Então eu deixei para que nós pudéssemos revisar os assuntos que foram estudados nesses dois módulos em sala de aula. Mas diante da imprevisibilidade do retorno das aulas presenciais, eu decidi sim resolver logo essas questões para que nós não chegássemos ao final do ano deixando essas pendências. E agradeço a compreensão de cada um de vocês. Lembrando que a partir das 13 horas eu já estarei disponível pelo WhatsApp para a tirada de dúvidas, das 13 às 17, ou seja, de 1 às 5. E no intervalo de 15 às 16, como vocês sabem, acontecerá o nosso encontro diário pelo Google Meet. De antemão, já quero desejar para vocês um bom final de semana, de muita paz e saúde na presença de Deus. Um forte abraço e até logo mais às 15 horas pelo Google Meet. Tchau, tchau!